Bom, então vamos começar falando sobre a corrente elétrica aqui. Nesse primeiro caso, o que acontece? A gente tem um fio metálico, só que nesse caso, os elétrons eles não estão em movimentos ordenados, né? Ele está em movimento desordenado, ou seja, cada um desses elétrons estão indo numa posição diferente. Nesse caso, a gente tem elétrons livres, né, dentro desse fio metálico, e quando acontece os movimentos estar desordenado, é o caso da corrente elétrica não existir nesse fio. Mas como que, então que vai acontecer de existir corrente elétrica nesse meu fio metálico? A partir do momento que eu coloco através de uma fonte de tensão, seja por pilha, bateria, eu acabo fazendo com que exista uma diferença de potencial aqui. Nesse caso, ele ficou positivo de um lado e negativo de outro. A partir do momento que eu coloco uma fonte de tensão ligada a esse fio metálico, essa diferença de potencial irá fazer com que surja um campo elétrico. Como vocês já viram, que o campo elétrico ele sempre sai do positivo para o negativo, lembrando daquelas superfícies equipotenciais que a gente tinha feito já em eletroestática. Então, vai fazer o seguinte, a partir do momento que eu induzi uma diferença de potencial aqui, todos os meus elétrons eles vão estar em movimento ordenado, ou seja, como nesse caso aqui ele está positivo, meus elétrons vão todos ir ao encontro do meu positivo. Então, nesse caso, vai existir a corrente elétrica. Agora, o sentido da minha corrente, se for o sentido real, vai acontecer, nesse caso, aqui ser positivo, aqui ser negativo, os meus elétrons eles vão ao encontro do meu positivo. Agora, isso se for meu sentido real, mas na eletrodinâmica a gente usa o sentido convencional. Os exercícios todos estarão em sentido convencional. Mas como que seria esse sentido convencional, então? Eu sempre vou imaginar que, em vez de elétrons, existem cargas positivas aqui. E isso vocês sabem que os prótons, né, no caso as cargas positivas, elas não se movem, mas nesse sentido convencional, vamos imaginar que elas estão se movendo. Como eu sei que aquele é positivo e aquele é negativo, os meus prótons, eles vão ao encontro do meu negativo. Então, eu sei que meu sentido será ao contrário do meu sentido real. Ou seja, você sempre pensar, qual seria o sentido do meu campo elétrico? Nesse caso, o campo elétrico está indo para o negativo. Então, eu sei que minhas cargas positivas todas estarão indo no mesmo sentido. Campo elétrico e cargas positivas no mesmo sentido. Agora, a natureza da minha corrente. Ela pode ser corrente eletrônica, tá? Mas ela ocorre aonde? Ela ocorre em condutores metálicos. Mas o que seria a minha corrente eletrônica? Minha corrente eletrônica seria isso mesmo que eu acabei de explicar para vocês, é o deslocamento de elétrons livres, tá? Que tem um fio metálico, então eu acabei colocando uma diferença de potencial aí. Meus elétrons estariam indo no sentido positivo, meu campo elétrico ao contrário. Então, essa seria minha corrente eletrônica. Agora, o que seria a minha corrente iônica? A corrente iônica, ela ocorre em soluções eletrolíticas, aquelas soluções de ácidos, sais, bases, que vocês vão ver em química também essa parte. E também os gases ionizados, que são as lâmpadas fluorescentes. Agora, o que seria a minha corrente iônica? Qual que é a diferença, então? Se eu sei que ela ocorre em outros meios, qual seria a diferença? A minha corrente iônica é o deslocamento de íons, diferente da corrente eletrônica, que foi o deslocamento de elétrons. Essa seria um deslocamento de íons, tá? Que aqui a gente pode ver um desenho, que tem uma solução iônica aqui para vocês verem. Eu sei que vai existir uma diferença de potencial aqui também, e vai fazer com que o meu negativo ele vá de encontro a essa barra aqui, e meu positivo para essa outra, que ela está indo na direção do meu campo elétrico, tá? Mas essa parte vocês verão mais aprofundada na matéria de química, tá? Aqui eu coloquei para vocês só terem uma noção da diferença entre os dois tipos de correntes.
Agora, como que eu faço então para calcular a minha corrente? Eu sei que existe a minha intensidade dessa corrente. Essa intensidade seria a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal por unidade de tempo. Tá, mas o que seria isso então? Vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem esse fio metálico e eu tenho uma seção aqui, tem uma área aqui que eu acabei cortando ele. Eu acabei cortando nessa parte preta que tá no meio, acabei cortando esse meu fio. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho que pensar qual seria a quantidade de coulombs de carga aqui, ó, que passou nessa minha seçãozinha, nessa minha área. Qual seria a quantidade de carga em determinado tempo? Geralmente, né, no sistema internacional, sempre vai estar em coulomb por segundo. Só que a minha unidade de intensidade da corrente elétrica ele não será usada como coulomb por segundo, será por ampere. Agora, como que eu faço para saber a minha quantidade de carga, por exemplo, se o exercício não passar para você, mas se ele passar para você a quantidade de elétrons que passaram naquele local? Eu tenho aqui, ó, essa fórmula que a gente viu lá no comecinho de eletrostática, que é o ΔQ igual ao N vezes o E. O E é aquele número convencional do elétron, né, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e aqui seria o número de elétrons que passou naquela seção. Assim, eu conseguiria descobrir qual seria a minha quantidade de carga naquele local. O que a gente consegue ver também é a análise gráfica da corrente pelo tempo, ou seja, nesse gráfico aqui, no meu eixo Y, ele vai ficar a minha corrente em ampere. No eixo X, o tempo que ele está em segundos. E aqui eu vou ter meu ΔT, ó, o meu tempo que se passou com essa corrente determinada. Eu consigo descobrir, através daquela fórmula da corrente, que é o I igual a ΔQ sobre ΔT, se eu pegar e começar, e se eu isolar, né, os meus termos, no caso aqui eu tenho o I e eu tenho o ΔT. Esses dois eu já achei. Se eu isolar aqui meu ΔQ, que eu ainda não tenho a informação dele, seria o seguinte, ΔQ igual a I vezes o meu ΔT. Então, eu consigo descobrir através desse meu gráfico, se eu tenho essas duas informações, eu consigo descobrir através desse meu gráfico qual seria o meu ΔQ, ou seja, a minha quantidade de carga em determinado tempo, em determinada corrente. Eu consigo descobrir isso através da minha área que se formar aqui nesse gráfico. Nesse caso, né, eu seria, no caso, o I vezes o ΔT, formaria a minha área aqui do meu retângulo que se formou. Então, eu consigo descobrir, através de uma análise gráfica, qual seria a quantidade de carga através do tempo pela corrente.